Paz do Senhor, meus irmãos, alegria imensa poder estar aqui para comentar a pré-aula, a terceira aula da lição CPAD, que está com um tema extremamente relevante. O tema é Batismo no Espírito Santo. Esse tema, ele tem sido desvirtuado, mal interpretado. Ele foi perdendo a sua força pela má interpretação, porque a teologia reformada bate nesse tema e tirando dele o seu valor, e aí veio a teologia neopentecostal e também ajudou no desvalor daquilo que nós chamamos batismo com o Espírito Santo. Então eu vou tentar, olha, o nosso tempo não dá, nosso tempo é curto, eu vou tentar o máximo possível, tentar trazer para você uma boa noção desse tema, para que você possa estar com propriedade, juntar esse conteúdo com o seu conteúdo e no domingo, pela manhã, no dia da sua aula, você poder falar com base bíblica desse assunto. Esse assunto é um assunto top de linha do movimento pentecostal, ok? Então fica atento aí, já vou pedir a você para poder acionar o sininho aí para você receber as novas notificações, se inscreva no canal, dá um like, coloca aí, dá um amei, comente, compartilhe, seja bênção para outras pessoas que estarão também ouvindo esta fala. Eu vou abreviar o máximo possível o nosso conteúdo aqui para a gente poder ganhar tempo aí e usar o nosso resumo, a nossa pré-aula, para poder fazer um assunto que é muito longo, fazer uma síntese desse assunto. Quem sabe, se você quiser depois que a gente faça uma aula só sobre esse assunto, dá a sua dica, deixa o seu comentário aí que a gente volta no assunto e faz um assunto de modo mais sólido, ok? Então vamos lá, batismo no Espírito Santo. Texto áureo é Atos 1,5. Atos 1,5 diz assim, ó, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. O texto de referência está em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo na nossa fala aqui, ok? Então vamos lá, para a gente começar esse assunto, eu vou fazer uso aqui da Bíblia, tá bom? Da Bíblia. Para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos começar com Mateus, capítulo 3, versículo 11. Diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quero que você atente aí, porque o texto grego nessa passagem diz, baptizei em pneumati raios caipuri, que seria, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, ou ele vos batizará com o Espírito Santo de fogo. Vamos tentar entender isso aqui. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Esse primeiro com, ele existe no texto. O segundo com
Ele vos batizará com o Espírito Santo, esse primeiro com existe, e com fogo. Esse segundo com, ele foi acrescentado ao texto para dar uma concordância. Daí surgiu a teologia de que o fogo era o batismo para o ímpio. Então preste atenção para você poder entender isso, porque pode ser um assunto de debate na sua aula. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Esse primeiro com existe. E com fogo. O segundo com não existe, ele foi acrescentado para dar concordância ao texto. No grego seria: ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, ele vos batizará com o Espírito Santo de fogo. Você poderia acrescentar também o de fogo, não teria problema. Esse texto, por causa disso, eles fizeram uma divisão. O com fogo é para o perverso, para o não salvo, e o batismo com o Espírito Santo é para o crente. Então surgiu essa diferença e isso virou um conceito de discussão teológica. Então eu quero que você atente bem para isso aí, porque isso pode ser um assunto em pauta na sua sala de aula. O segundo com não existe, ok? Se a gente ler, por exemplo, Marcos, olha, Marcos, capítulo 16, versículo 17, o finalzinho do 17, diz que Jesus disse: em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, no nome de Jesus, falarão novas línguas. Aí a gente vai para Atos aqui agora para a gente poder dar um sentido aí àquilo que nós estamos falando. Vamos nós aqui. Jesus, quando ele, antes de ser assunto ao céu, ele diz para os discípulos dele, isso está em Atos capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Vamos tentar entender. Se a gente ler Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus diz assim, ó: eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50, Jesus é assunto ao céu. E no livro de Atos, no capítulo 1, vai estar falando sobre esse batismo com o Espírito Santo. 1:8 vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que acontece em Atos 2. Atos 2, a gente leu aqui como tema como texto base da lição. Diz assim, e cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento, um som semelhante ao barulho do vento. Como determina uma semelhança, uma figura de linguagem, um símile. Como um vento, mas não era um vento, veio um som, não era um vento. Veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como, ou seja, semelhante a fogo, como que de fogo. Foram vistas línguas semelhantes como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, ou seja, as línguas vinham sobre a minha cabeça, e elas iam para a sua cabeça, elas iam pousando sobre a cabeça dos 120 e cada um via, foram vistos. Uma língua na cabeça dele, outra língua na cabeça dela. Olha a língua. As línguas eram visíveis. E o 3 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Não era uma língua aprendida. A glossolalia não era uma língua aprendida. A glossolalia era uma manifestação
de Deus. Aí vai seguindo o texto, vai dizer que estavam habitando ali várias pessoas, que na verdade eles eram judeus da dispersão ou prosélitos do judaísmo. Vai dizer, e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos. Essa expressão religiosos no grego é eulabis. Ela é usada somente para atribuir a judeus piedosos. Para judeus piedosos. Então, o que estavam habitando ali eram prosélitos do judaísmo e judeu da dispersão. Essa é a verdade de quem estavam ali no dia de Pentecoste. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Língua aqui é glossa. E todos pasmaram, se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Ou seja, por que eles falam galileus? Porque o galileu, além dele ter um aramaico capenga, ele tinha um hebraico, um grego também ruim. Então ele tinha um aramaico capenga e um grego ruim. E é um termo pejorativo quando diz não são todos esses galileus, não são galileus todos esses. Ou seja, eles não têm condições de falar. Agora é importante, o 8 diz assim, ó, como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua? E aí o texto vai dizer, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros, o que é isto, o que quer isto dizer? Vamos lá, para a gente entender melhor isso aqui, o versículo 11 vai dizer que o que eles estavam ouvindo? Eles falavam línguas estranhas e eles ouviam no seu próprio idioma e dialeto. O versículo 8, como pois ouvimos cada um na nossa própria língua. Língua aí, no grego, é dialeto. Eles ouviam na própria língua e no próprio dialeto. E o versículo 11 diz o que eles ouviam. Eles não estavam ouvindo sendo evangelizado. Eles estavam ouvindo eles falar, olha o versículo 11. Os cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. O que eles ouviam era uma exaltação a Deus, não existia um evangelismo ali, não existia uma pregação ali. O que existiam ali era uma manifestação sobrenatural de Deus e o milagre maior ali era no ouvido, porque eles ouviam na sua própria língua, quando eles falavam em mistério. Tanto é, para a gente entender isso melhor, que eles ficaram atônitos, eles ficaram suspensos, eles ficaram admirados, até que começaram a zombar e falar que eles estavam cheios de mocho devido à manifestação. Outra coisa que é bom atentar aqui é que esses homens que estavam na festa do Pentecoste é que foram atraídos até o cenáculo. E não eles foram até a multidão que foram até eles pelaquela manifestação de Deus. Então, pelaquela manifestação de Deus, eles ouviram falar das grandezas de Deus, é uma exaltação a Deus. Aí sim, no versículo 14 do 2, agora Pedro toma a palavra e no seu aramaico ele começa a dizer, o discurso de Pedro, então se levantou Pedro, agora ele se levanta no seu próprio idioma. E então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Aí eu te pergunto, se eles estivessem pregando, teria necessidade de Pedro se levantar quando eles falam que eles estavam embriagados e começar a pregar? Claro que não. Ele sai do nível ali espiritual de línguas estranhas
e aí ele toma no seu próprio idioma e começa a pregar para eles, e após essa pregação, quase 2.000 almas se convertem ao cristianismo. Então, se a gente entender bem, o que é o batismo com o Espírito Santo? É um revestimento de poder. Ó, eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, Lucas 24:49. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Ou seja, revestir é vestir por cima. Sejais revestido de poder. Para quê? Para que possais pregar o Evangelho. Então, esse é a importância que depois Paulo vai ser mais enfático também a respeito das línguas estranhas, do valor das línguas estranhas, que é uma coisa que também está bem desvalorizada no nosso meio. A gente precisa resgatar essa prática pentecostal dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Eu estou dando aqui uma introdução e eu não posso me estender muito para não ficar longo o vídeo, mas há provas contundentes, inquestionáveis, de que eles falavam línguas estranhas, de que Cornélio também falou línguas estranhas, de que em Samaria também havia uma manifestação de línguas estranhas no cair do Espírito Santo sobre os homens. Vamos aproveitar para resgatar, glória, essa manifestação que os antipentecostais têm tentado frear. E eu falo antipentecostais dentro da igreja pentecostal, porque nós pentecostais, pela falta de continuar estudando e acabamos perdendo um pouquinho da nossa espiritualidade e começamos a abraçar a teologia reformada, onde eles são cessacionistas. O que é cessacionista? Cessacionista é a corrente teológica que acredita que os dons cessaram. E nós que não acreditamos que os dons cessaram, que acreditamos que os dons continuam, somos chamados de continuistas. Então nós somos continuistas, nós temos que acreditar, continuar acreditando nas manifestações visíveis do Espírito Santo no seio da sua igreja. Então, é importante isso ser pontuado na sua sala de aula. Como eu falei, o nosso tempo é muito curto, não tem como a gente dissecar melhor o assunto, mas fica aí, se você quiser a dica, nós vamos depois dar uma fala melhor sobre esse assunto que tem que ser falado dentro das nossas igrejas. Vamos lá para a gente andar aqui, falar mais uns 10 minutinhos. O significado do batismo com o Espírito Santo, eu falei, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder e nós precisamos desse revestimento. O fenômeno do batismo, também comentei aqui, eles ficaram espantados com tamanha manifestação de Deus, que isso chamou a atenção deles. As duas bênçãos distintas. Todo mundo que vem para o Evangelho, ele tem o Espírito Santo. Todo mundo. Se a gente lê 1 Coríntios 6:19, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Se a gente lê Efésios 2:22, vai dizer que Deus habita em nós pelo Espírito. Se a gente lê João capítulo 14, verso 16, vai dizer que o Espírito Santo habita em nós. Então, todo mundo que se converte de verdade, ele porta o Espírito Santo. Por isso que Lucas 24:49, Jesus disse assim, revestimento. Permaneceis, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido. Ou seja, é uma capacitação para que nós possamos orar com mais eficiência e termos autoridade para fazer a obra de Deus. Isso é importante e nós precisamos resgatar isto. Duas bênçãos distintas. Conceito teológico, existe um conceito teológico aí. A gente tem que saber diferenciar do batismo no corpo e do batismo
com o Espírito Santo. Quando a gente lê, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. Ou seja, aí nós estamos falando do enxertar no corpo de Cristo e nós nos tornarmos membro desse corpo. Então, para a gente diferenciar isso aí, porque isso sempre surge, às vezes, numa sala de aula e o professor fica sem saída. Então, atenta para isso aí, lembrando sempre que a palavra batismo, ela vem do grego baptizo ou bapto, que quer dizer mergulhar ou mergulhar totalmente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ir bem preparado para nossas aulas, para quando houver questões, a gente saiba com propriedade defender o assunto que nós estamos abordando. Amém? Então, o propósito do batismo com o Espírito Santo é capacitar. É capacitar, a gente precisa dessa capacidade espiritual. É uma necessidade real e atual, a gente precisa disso. A gente precisa resgatar essa prática do jejum, a prática da oração, a prática de mais fome de Deus, de mais sede de Deus, onde há um ambiente todo inflamado pela presença de Deus, onde não precisa ficar se implorando para Deus batizar com o Espírito Santo. O próprio ambiente, a própria presença gostosa de Deus, Deus batiza um, batiza outro, batiza um na frente, batiza um atrás, batiza criança. O ambiente é o maior proporcionador do batismo com o Espírito Santo. Às vezes há muito apelo, e esses apelos às vezes não funcionam porque falta espiritualidade no ambiente. E quando há a espiritualidade, as coisas fluem de modo mais natural. Então vamos lá, é uma necessidade real. O recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas, ou seja, as línguas ininteligíveis, foram o que eles falaram. O milagre estava no ouvido, porque os outros povos, que eram judeus da dispersão, ouviam no seu próprio idioma eles falarem da grandeza de Deus. Isso é importante, a gente não perder essa tônica. Porque às vezes as pessoas falam que eles estavam evangelizando. Não, quando ele evangeliza, ele começa a falar no próprio aramaico capenga deles. Função das línguas. Eu não vou ler para não me estender, mas a função da língua, ela tem a função de te edificar, a função de ser um testemunho para as pessoas não crentes. Elas têm a função, se houver um intérprete, de edificar a outra vida, havendo um intérprete. Então essa finalidade dessa manifestação dessas línguas, elas são variáveis. Agora, a gente não pode perder também de vista que língua de anjos não é língua estranha. Quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele não está falando de língua estranha. É bom a gente tentar, porque às vezes as pessoas falam assim, fala a língua dos anjos. Não, língua estranha não é língua de anjo. A gente não sabe que língua que os anjos falam, porque todas as vezes que um anjo se manifestou, ele falou num idioma daquela nação. Se ele se manifestar lá na China, ele vai falar chinês. Se ele vir para o Brasil, ele vai falar o nosso português brasileiro. Então não se sabe por certo qual a linguagem do anjo, de anjo para anjo, ok? A atualidade das línguas, a gente precisa disso aí, ó. Não acreditar com os cessacionistas, que elas cessaram, elas acabaram com os apóstolos. Não, elas tiveram o seu período aí durante a história da igreja. Os pais da igreja, eles já discutiam esse assunto. Agostinho em si, ele não acreditava, mas os outros ali, como Clemente, eles já tinham uma discussão, o próprio Tertuliano, da dependência do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Mas foi um assunto que após, quando a igreja se paganiza, ela acaba perdendo realmente essa tônica dessa presença de Deus que não nos pode faltar. E a conclusão aí, todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição.
O que todo povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição, que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida abundante e vitoriosa. Busquemos esse batismo, que Deus nos dê a ousadia, a intrepidez de nós buscarmos a presença de Deus, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. A igreja precisa resgatar essa origem dessa manifestação que causava temor nas pessoas, e esse temor se perdeu, e o carro foi perdendo o seu comando, o seu controle, e foi a deriva. Que Deus nos traga de volta, que Deus levante homens, que Deus levante professores, homem, mulher, que Deus levante pessoas com gana de pregar esse batismo com o Espírito Santo, que é algo indispensável para nós como os seus servos, ok? Então fica aí essa pequena pré-aula para a gente poder abrir a nossa mente, o nosso entendimento. O assunto é muito vasto. Que Deus te use poderosamente no dia da sua aula aí, que o Espírito Santo te tome com poder, que o Espírito Santo possa batizar também na sua turma, na sua igreja, que você possa ser tomado por Ele e impactar vidas com a presença dEle na sua vida. Amém? Fica aí o meu abraço, que você possa compartilhar esse vídeo, comenta, deixe o seu comentário aí, para que nós possamos voltar de repente a dar uma tônica maior a esse assunto, ok? Um abraço, fica com Deus, até a nossa próxima aula. Um beijo no coração.